Meus amigos, essa é outra daquelas matérias de estarrecer envolvendo o Bispo Bergoglio e o seu Vaticano multiculturalista. A matéria saiu ontem, ou melhor, hoje, no Breitbart News e diz que o Papa Francisco doou $500 mil para ajudar migrantes no México. Os fundos provenientes da sacola de Pedro, do dinheiro de Pedro, serão distribuídos entre 27 projetos promovidos por 16 dioceses mexicanas e congregações religiosas que solicitaram assistência para continuar fornecendo alimentos, alojamentos e necessidades básicas aos migrantes, declara o relatório. Até aí, parece tudo normal, parece que está tudo dentro da velha e boa caridade que a Igreja sempre praticou. Mas existe algo por trás chamado estratégia política. O Vaticano de Bergoglio, ou o Bergoglio desse novo Vaticano, já não tem mais preocupação nenhuma em esconder que alinhou-se com os globalistas, com o comunismo internacional, com ditadores como Maduro e Raul Castro, para destruir os Estados Unidos. Bergoglio está envolvido abertamente, sem nenhum pudor, na luta contra o capitalismo. Eles pretendem fazer do mundo um grande quintal comunista, como foi a antiga União Soviética. A matéria segue dizendo o seguinte: o artigo observa que nos últimos meses milhares de imigrantes chegaram ao México, tendo percorrido mais de 4.000 quilômetros a pé e com veículos improvisados de Honduras, El Salvador e Guatemala. Homens e mulheres, muitas vezes com filhos pequenos, fogem da pobreza e da violência na esperança de um futuro melhor nos Estados Unidos. No entanto, a fronteira dos Estados Unidos permanece fechada para eles, afirma o texto do Vaticano. Todos sabemos já, e há muito tempo, há muitas décadas, que os Estados Unidos têm um critério para receber pessoas. E um critério bastante cuidadoso, porque afinal os Estados Unidos preservam a sua identidade, a sua economia, a sua segurança, porque esse é um dever de toda a nação. Não é fácil, nunca foi fácil entrar nos Estados Unidos. Isso nunca foi novidade para ninguém. Acontece que esse bolsão de pessoas que foram para a fronteira sul dos Estados Unidos, ou melhor, para a fronteira norte do México, pedindo a entrada, tudo isso foi organizado por grupos que querem a destruição dos Estados Unidos, mas principalmente a destruição de Donald Trump, que segue uma política conservadora. Querem tornar a América toda ela vermelha. Tudo isso é planejado por gente muito rica, com interesses globalistas, como disse, fazendo pessoas muitas vezes ingênuas, usando da miserabilidade dessas pessoas para fazê-las, torná-las massa de manobra. E esse discernimento, que deveria ser o discernimento do Vaticano, é hoje completamente ignorado. A matéria segue dizendo: o dinheiro destina-se a ajudar mais de 75 mil pessoas que chegaram ao México em 2018 em 6 caravanas de imigrantes, afirma o artigo. Essas pessoas ficaram presas, incapazes de entrar nos Estados Unidos, sem um lar ou meio de subsistência, e, portanto, a Igreja Católica hospedou milhares delas em hotéis dentro das dioceses ou congregações religiosas, fornecendo necessidades básicas de moradia e roupa. Bem, a questão aqui é a seguinte: esta passagem, embora pareça
bastante convincente ou bastante piedosa, esconde uma negligência proposital da própria igreja. Vejam, o texto mesmo disse o seguinte, que a maior parte dessas pessoas são provenientes de Honduras, El Salvador e Guatemala. A pergunta que fica, portanto, é a seguinte: em Honduras, El Salvador e Guatemala não existe igreja católica? Sim, existe. São países essencialmente católicos. Por que então as dioceses de lá, de Honduras, Guatemala e El Salvador, não deram condições lá mesmo, na terra original dessas pessoas, de que tivessem uma vida melhor, bons empregos e salário? Porque não lhes era interessante. Eu disse já aqui há muitos meses atrás que uma ONG católica muito grande, Caritas, está bastante envolvida nesse deslocamento de pessoas desde o início, como também está envolvida na invasão da Europa, principalmente por parte de líbios. A Caritas está financiando esse grande deslocamento de invasores, tanto na Europa quanto na América do Norte. Então a igreja sabe há muito tempo que tudo isso foi planejado e está usando, a igreja de Bergoglio, e está usando isso como bandeira política para a implantação do comunismo. Essa é que é a verdade. A matéria segue dizendo: o artigo lamenta o declínio da atenção da mídia sobre as caravanas de migrantes, que supostamente resultaram na diminuição da ajuda financeira governamental e privada aos migrantes. De acordo com o presidente hondurenho, vejam bem, Juan Orlando Hernández, algumas das caravanas de migrantes que marchavam em direção à fronteira Estados Unidos-México foram organizadas por grupos de esquerda hondurenhos e financiados pela Venezuela para desafiar a soberania dos Estados Unidos. Agora com o claro apoio, com o inequívoco, o indisfarçável apoio do bispo Bergoglio. Por sua parte, o chefe de inteligência guatemalteco, Mário Duarte, disse em fevereiro passado que as caravanas que estão indo para a fronteira são bem planejadas e bem organizadas por aqueles que querem mobilizar necessitados. Este não foi um evento espontâneo, foi bem planejado, foi bem organizado, disse Duarte, acrescentando que diferentes agências de inteligência, policiais e militares encontraram evidências de que a caravana de Honduras para os Estados Unidos em outubro passado não foi uma iniciativa de base, mas foi organizada com antecedência. Claro, todos nós sabemos que aí estão envolvidos Jorge Soros, Cuba, Venezuela e agora o Vaticano. Mas agora, não é que o Vaticano esteja entrando agora. Agora tudo está ficando mais claro. Bergoglio está assumindo um papel político nessa história. Um líder, um verdadeiro arauto, vamos dizer, das invasões. Tanto da Europa, porque tem se ajoelhado e beijado os pés dos invasores, dando mostras, claros sinais de como os cristãos devem se comportar lá na Europa, e agora criticando abertamente Donald Trump e mandando dinheiro, fazendo questão de publicar que está mandando dinheiro para que o povo, esse povo que está fazendo pressão na fronteira norte dos Estados Unidos, tenha a condição de ficar lá por mais tempo.
O Papa Francisco fez, diz a matéria, fez do apoio à imigração um tema definidor do seu pontificado e instou as nações a serem mais receptivas aos migrantes. No início desse mês, o Papa disse que os migrantes trazem consigo a riqueza de um mundo multicultural e multiétnico, enriquecendo assim suas nações anfitriãs. Ele está usando os termos muito caros ao comunismo justamente por isso. É uma nova diretriz da nova igreja. Acabar com as regionalidades, acabar com as nacionalidades e implantar uma coisa só, um povo só, para que depois haja uma só religião e finalmente um só governo. Vamos agradecer a Deus, disse Francisco, por uma sociedade multiétnica e multicultural, disse ele a alunos e professores da Escola San Carlo de Milão que vieram vê-lo no Vaticano. Porque, acrescentou, o diálogo entre culturas, pessoas e etnias é riqueza. Vejam, Francisco usa de meias verdades para impor as suas completas mentiras. Não devemos ter medo da água da vida, desta multietnicidade, de multiculturalismo, disse Francisco. E aqui eu toco em um tópico ruim: não tenha medo dos migrantes. Ele está dizendo isso há muito tempo. Disse isso para todos os europeus: não tenham medo dos migrantes. Ele só não acrescentou que os migrantes vêm aqui apenas para cortar as nossas cabeças, destruir as nossas igrejas, acabar com a nossa fé e a nossa cultura, mas não tenham medo. É por isso que Jesus diz que o lobo, o falso profeta, vem para destruir, para enganar, para matar, para mentir. Está aí uma prova inequívoca de que o Vaticano hoje tem lá, sim, dentro da sua, digamos, do seu núcleo duro, alguém com todas essas características. Alguém que veio para matar, para destruir e para enganar. Porque levar o povo, as suas ovelhas, a essa condição de cegueira, passividade diante do inimigo, isso de fato não é cristão. Nunca foi. É por isso que a Europa está sendo destruída em todos os âmbitos. Porque tem dentro dela mesma, aquele que deveria defendê-la está lá para destrancar as portas para que o ladrão entre sem dificuldade. Estou usando aqui uma linguagem figurada, para que os migrantes entrem sem dificuldade, sejam aceitos, bem recebidos, enquanto os povos locais, esses estão cada dia mais perdendo direitos. Os migrantes são aqueles que sempre nos trazem riquezas. Vejam, a mistura entre verdades e o projeto político é que não está sendo compreendida pelo povo. Muitos estão se deixando enganar pela oratória, por esta oratória de Francisco, de misturar verdades com mentiras, visando o projeto político globalista e do comunismo internacional. De fato, os migrantes trazem riqueza, sim. Haja visto que no Brasil vieram para cá japoneses, alemães, italianos, russos, ucranianos, e aqui no Paraná muitos ucranianos que fizeram a riqueza cultural, mas vieram com um propósito diferente. Tudo isso está sendo organizado, muito diferente do passado em que as pessoas fugiam realmente da fome e da perseguição política. Tudo isso agora é organizado para destruir soberanias nacionais, estados nacionais. A Primavera Árabe teve esse propósito, criar conflitos
para desalojar pessoas, criar bolsões de desabrigados e já todos, digamos, preparados ou incentivados para irem à Europa. Começou assim. Esse é um projeto que em nenhum momento foi espontâneo ou gerado por uma necessidade real. O problema foi fabricado e a solução agora também ou seja, abram os portões, abram as portas, vamos acabar com os estados nacionais. Vamos colocar aqui vamos fazer desse mundo um mundo sem fronteira. Por que um mundo sem fronteira? Justamente por isso, para facilitar a criação de um governo mundial e de uma religião mundial. E alguém pode perguntar, mas isso não é bom? Não é bom que exista um povo só, uma religião só, um governo só? Não, não é bom pelo seguinte: em primeiro lugar, para que isso aconteça, você tem que abrir mão dos seus valores em prol de um valor maior. E em outra circunstância, é preciso também abrir mão da liberdade. Porque quando existe um mundo só, as diferenças não são suportadas. Portanto, a igualdade tem que ser imposta de cima para baixo. E se a pessoa não se adequa ou não aceita essas novas regras, ela não tem para onde fugir. No antigo mundo, esse mundo que ainda teima em subsistir, ainda é possível fugir de um lugar para o outro. Mas quando existir um só povo, um só governo, um mundo sem fronteiras, para onde fugiremos? Percebem? Então, tudo isso evidentemente está profetizado, tudo isso está há muito tempo sendo articulado, e aí está um líder religioso assentado em muitas águas, como ele mesmo usou o termo aqui. Não devemos ter medo das grandes águas, para a vinda aí de um mandatário mundial, também há muito profetizado. Mas a matéria segue dizendo o seguinte: a própria Europa foi feita por migrantes, os bárbaros, os celtas, todos eles vieram do norte e trouxeram sua cultura com eles. Trouxeram a morte e a destruição por um bom tempo. Não fosse a igreja lá do passado, do começo da Idade Média, para reorganizar a sociedade, não fosse a igreja para proteger a cultura, a religião, os escritos religiosos e assim por diante, tudo seria perdido. O mundo hoje seria totalmente bárbaro. Os bárbaros, sim, eles espalharam-se pela Europa, mas não permaneceram bárbaros. Foram, com o tempo, entendendo o princípio cristão da caridade, da humanidade e assim por diante, foram se deixando transformar. A igreja teve um papel importante nos primeiros séculos depois do desmantelamento do Império Romano, mas sofreu muita perseguição, houve muita matança na Europa. O texto de Bergoglio é muito bonitinho, mas não deixa transparecer a realidade, que foi terrivelmente cruel. A Europa cresceu assim, com o contraste das culturas, como se tudo isso tivesse acontecido numa boa. Tudo isso está assentado em cima de muita batalha, muito sangue, há muitos cadáveres na construção da Europa. Em 31 de março, Francisco atacou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por causa da sua proposta de fronteira. Perguntado por um repórter o que ele achava da parede, do muro de Trump, o Papa advertiu que construtores de muros, sejam de arame farpado ou de tijolos, se tornarão prisioneiros das muralhas que constroem. Isso é história. Precisamos de pontes
e sentimos dor quando vemos pessoas que preferem construir muros. Isso aqui também entra dentro daquele populismo muito típico, muito comum nos ditadores. Os muros, principalmente esse que Donald Trump quer erguer, é para defender a sua gente. Porque é o seu dever. Um chefe de família, ele não pode deixar a sua casa desprotegida, porque senão entra o ladrão, rouba tudo que é seu e ainda causa dor à sua família. Violência e assim por diante. O dever do pai de família é proteger a sua casa. Mas vejam, no fundo de todo esse discurso aparentemente cristão está exatamente isso. A ideia, ou melhor, a estratégia comunista de tirar a propriedade privada, melhor dizendo, de acabar com a propriedade privada, de passar tudo para um Estado mundial, um governo mundial. É essa a luta de Bergoglio. Está sempre colocando a questão nesse nível, tudo fica muito mais claro. É preciso tirar do pai de família o direito de defender a sua família. Ou melhor, é preciso tirar-lhe o direito à propriedade privada. O comunismo prega isso. Não foi à toa que esse senhor recebeu de braços abertos um crucifixo, uma heresia, uma profanação, onde Jesus era pregado na cruz e no martelo. Porque na base desse novo cristianismo está exatamente isso, a foice e o martelo. Está justamente a foice e o martelo. Fim das culturas, fim das culturas regionais, fim dos estados nacionais e assim por diante. Essa nova igreja de Francisco não tem nada a ver com a verdadeira. Basta lembrarmos as aparições de Nossa Senhora. Em todos os lugares onde Nossa Senhora apareceu, ela apareceu como uma local, reforçando exatamente isso. Os valores regionais, os valores locais. No México, ela aparece como uma mestiça. No Japão, Nossa Senhora de Akita tem traços orientais. Aqui no Brasil, Nossa Senhora Aparecida apareceu negra. Isso não nos diz nada? Que multiculturalismo é esse? Nossa Senhora nunca nos deu subsídios para achá-la multicultural. Mas, enfim, Francisco mesmo já disse que Nossa Senhora é só uma santita a quem as pessoas pedem favores baratos. Bem-vindos ao Apocalipse, irmãos.